Olá a todos vocês, bem-vindos ao painel WW. O público do painel WW eu sei que é um público focado, tenho certeza que vocês já perceberam a situação na qual se encontra o governo de Jair Bolsonaro. Muito mais cedo do que talvez esse governo pensasse, ele está sendo obrigado a ver como é que vai gastar. Os, digamos, problemas fiscais continuam aí. A economia não está andando do jeito que as pessoas achavam que iria andar. Ela está até um pouquinho melhor, mas para um país com os problemas que o Brasil tem, esse nível de crescimento que nós temos, pessoal, é para baixo de ridículo, minha opinião pessoal. A gente precisa ter um crescimento muito mais vigoroso e a combinação disso, mais questões políticas de popularidade, colocam o governo diante de uma decisão. Como é que vai fazer para gastar? A gente tem o teto de gastos, a gente tem as imposições da lei de responsabilidade fiscal. Como é que o governo vai fazer para sair dessa? Vai tascar mais um imposto, já que não consegue cortar a despesa? Vai então tentar, de uma forma ou outra, tornar o problema menos agudo, aumentando a arrecadação? São as perguntas iniciais para essa conversa aqui no painel WW, todas elas extraordinariamente agudas, atuais e que mexem com o bolso de cada um de nós. Três são os nossos convidados. Eu começo a apresentação dos participantes por Guilherme Melo. O Guilherme é economista e é professor do Instituto de Economia da Unicamp. Está conosco Marcos Mendes, economista, pesquisador do INSPER. O terceiro participante da roda é Samuel Pessoa, economista também. O Samuel é professor da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo e é sócio da consultoria Reliance. Guilherme, você no lugar do Jair Bolsonaro, você ia dar um jeito de furar o teto de gastos? Eu acho que a questão do teto, já desde que ela foi formulada, já havia indícios, evidências, não só indícios, claras, de que a forma que foi formulado o teto ia gerar problema no futuro. Por vários motivos. Você tinha um teto de gastos, que é o único no mundo, porque ele constitucionaliza uma regra fiscal, coisa que nenhum país faz. Ele dura 20 anos, coisa que nenhum país faz, e ele congela em termos reais o gasto público, coisa que nenhum país faz. Então, ele é literalmente uma jabuticaba brasileira, construído num momento político muito particular, e que tinha, as evidências deixavam claro que ele podia, inclusive, piorar a situação fiscal ao exigir a redução do investimento público, né, e piorar a composição dos gastos públicos. Então, a formulação já é problemática. O que eu acho que a gente devia fazer agora é repensar o conjunto das regras fiscais. O Brasil não tem só uma, tem 3 regras fiscais. Vamos lá. Eu comecei o programa com essa provocação, né, dirigida a vocês. Se vocês fossem aconselhar o atual presidente da República, você diria para ele tentar furar esse teto de gastos, senão o homem não governa? Eu acho que esse programa vai dar um bom debate, porque eu discordo frontalmente do que o Guilherme falou. O problema não é o teto de gastos, o problema que nós temos é que as nossas despesas obrigatórias crescem muito rapidamente. O teto de gastos é o crescimento da despesa suportável para o Brasil para que a dívida pública não estoure. Se a dívida pública, como proporção do PIB, estourar, aí é que a economia vai fazer água mesmo. Ela está entre 75% e 80%. Está em 79% hoje. Vai chegar a 80%. Está em trajetória acelerada. Então, o teto de gastos ele foi criado, ele tem uma série de detalhes que eu posso colocar posteriormente, mas ele foi criado como um sinalizador do que é possível gastar. Ele não é uma reforma completa, ele já vinha acoplado com uma reforma da Previdência que não aconteceu naquele momento, está acontecendo agora, mas é inegável que com teto de gasto ou sem teto de gastos, nós precisamos rever todas as nossas despesas obrigatórias. Hoje nós gastamos 1,4 bilhão de gastos, e 1,2 bilhão é despesa obrigatória que cresce acima da inflação. Então, isso é insustentável. Se você acaba com o teto de gastos, você não vai acabar com problema nenhum. Eu situei um dilema para qualquer governante, especialmente um governante como Jair Bolsonaro, que está preocupado, em boa medida, como que a economia afeta as promessas políticas que ele fez de campanha. O dilema dele é severo. Ele não tem capacidade de investimento, está diante de uma crise fiscal que afeta ainda mais os estados e os municípios e está como se estivesse numa camisa de força. Como é que ele se liberta dessa camisa de força? Eu acho que não tem libertação. A única libertação é ele seguir na agenda de redução da taxa de crescimento do gasto obrigatório. O teto do gasto está dando problema.
mas ele foi construído, ele foi pensado para dar problema. Né? Quer dizer, qual é a estratégia? É explicitar o conflito distributivo. Porque se você não explicita o conflito distributivo, a economia política brasileira estava nos jogando de volta para os anos 80, a inflação ia voltar. Porque aí o conflito distributivo não fica explícito, a resposta do Congresso, dos grupos de pressão e da elevada sensibilidade que a política brasileira tem por algum motivo, a lógica Posso da ação traduzir coletiva... a sua elegante formulação? Por favor. Explicitar o conflito distributivo significa, em palavras para leigos, mostrar que não tem mais o que distribuir e gastar. Exatamente, mostrar Okay. que o orçamento acabou e que se quer Não gastar... tem mais grana, pô. Mais do que isso, se quer gastar mais com saúde, vai ter que dizer onde é que vai gastar menos. Se quer gastar mais com educação, vai ter que dizer onde vai gastar menos. Se quer dar reajuste para o procurador de justiça, tem que dizer de onde vai sair o dinheiro, é isso. E ao fazer isso, o que acontece? Você dá uma muleta para os políticos, porque os políticos mesmo perceberam que eles, sem essa muleta, iam jogar o país de volta na inflação. Então a gente deu essa muleta, os próprios políticos colocaram uma camisa de força, e essa camisa de força vai dar problema, porque vai faltar dinheiro. Só que os problemas vão acontecer e as soluções dos problemas, portanto, vão ser desenhadas antes que a disfuncionalidade política nossa nos jogue no abismo inflacionário. Guilherme, eu interrompi você quando você justamente ia concluindo o seu raciocínio e encaminhando para uma questão que parece, na sua maneira de pensar, mais abrangente. No fundo, você está dizendo o seguinte, não adianta discutir essa questão do teto de gastos, nós temos que rever todo o sistema fiscal brasileiro. O que você quer dizer exatamente? Não, em primeiro lugar, eu não concordo que o teto de gasto é simplesmente uma explicitação do conflito distributivo. Ele aprofunda o conflito distributivo, porque ao congelar os gastos públicos e o país começar a crescer, a participação do Estado no PIB cai. A perspectiva, o Bradesco calculou isso, não fui eu não. A perspectiva de queda do tamanho do Estado, dos gastos federais no PIB, vai nos comparar a países extremamente pobres sem estado de bem-estar social. Então vamos deixar claro, o que é explicitar o conflito distributivo? É destruir o estado de bem-estar social brasileiro? Se for isso, concordo, o objetivo do teto de gasto é esse. Destruir o estado de bem-estar social brasileiro. Você diz destruindo em termos de reduzir radicalmente os gastos radicalmente sociais. Os gastos sociais. Okay. Gasto, transferência para famílias, gasto com educação e gasto com saúde. Aí você vai falar, mas você deixou um piso. Sim, um piso. A população continua crescendo, a receita continua crescendo. Então a participação desses gastos vai caindo em relação ao PIB e em relação à população, gasto per capita. O que eu acho que tem que fazer com as regras fiscais. Você tem uma tendência no mundo, a gente não tem que criar uma jabuticaba para dar muleta para político. A gente tem que fazer uma regra boa, uma regra que pare em pé, uma regra que faça sentido. E uma regra que faça sentido é uma regra, a tendência global, veja as regras no mundo inteiro, são regras de gasto, com isso eu concordo, não é resultado, são regras de gasto que garantam alguma flexibilidade, tem que ter cláusula de escape para recessões, não sei o quê, que tirem o investimento público ou permitam a retirada de uma parte do investimento público, porque ele é um gasto autônomo importante para fazer a economia crescer e, por fim, mais importante do que isso, que ele tem algum componente anticíclico. As nossas regras, ou elas são procíclicas, como a regra de superávit primário, ou elas são neutras. Então, elas estão na contramão do mundo. Mas aí está o ponto nevrálgico da discussão. Quando a gente considera a perda de capacidade de investimento do poder público e a gente pondera a possibilidade de criar aí uma cláusula de escape, não estaríamos abrindo exatamente o caminho para o descalabro fiscal, que é uma característica tradicional nossa, Marcos? Deixa eu colocar essa questão do investimento de uma forma muito clara. Isso que o Guilherme está falando casa muito bem se a gente pegar um livro de introdução à economia, economia número 1. Quando você bota isso dentro da economia política brasileira, a coisa muda completamente de figura. Por causa do contexto político. Por causa do contexto político e por causa do nosso nível de desenvolvimento institucional. Hoje, 52% das obras de investimento público estão paradas, não é por falta de dinheiro. Sabe por que é? É projeto mal feito. É muito difícil fazer investimento em infraestrutura. Nós não temos capacidade institucional de fazer projeto de infraestrutura. Então, para melhorar o investimento público, não é aumentar o espaço para gastar dinheiro com investimento público. Porque se a gente fizer isso, a gente vai botar mais dinheiro em obra que vai parar no meio do caminho. Então, 10% das obras são paradas porque as empresas contratadas abandonam no meio do caminho. Elas fazem a parte lucrativa do projeto, na hora que chega na parte não lucrativa, elas largam, né? Você redesenhar do zero um conjunto de regras fiscais, isso é muito bacana num país em que tem um parlamento com 3, 4 partidos, em que você tem uma coalizão majoritária.
Quando você tem um parlamento com 30 partidos e que o governo, o poder executivo, não se esforça para fazer uma coalizão majoritária, o espaço que você tem para trabalhar dentro do parlamento é muito restrito. Então, a gente tem que fazer os nossos receituários conforme a factibilidade dentro do contexto político brasileiro. Você está levando em consideração a qualidade da classe política brasileira. Não, eu que estou fazendo daí a manchete. Não estou falando da classe política brasileira, estou falando das instituições políticas brasileiras. O fato de você ter 30 partidos, 20 e poucos representados no parlamento, é um parlamento muito fracionado. Você não consegue formar consensos. É uma dificuldade muito grande para você avançar com matérias do parlamento. Vamos que eu acho que é capaz a gente ligar para o público que nos acompanha boa parte das duas intervenções. Nós estamos falando qual é a possível rota que um governo acuado, do ponto de vista que ele precisa gastar alguma coisa ele precisa fazer para que a economia de alguma forma reaja, não está reagindo. Que rota que desenha na sua frente, levando em consideração as regras presentes e levando em consideração o que você mesmo mencionou na sua intervenção anterior, Samuel, que é se deixar os políticos sem uma muleta, na verdade você diz assim, se deixá-los sozinhos a si mesmos, a gente desce essa ladeira. Eu tenho um certo otimismo com conjuntura hoje. A gente está há 3 anos crescendo 1% ao ano, mas nesses 3 anos várias coisas aconteceram. Ou seja, a economia hoje não é a mesma economia de 3 anos atrás. Em particular, tem o professor Carlos Roca, ele tem feito um levantamento sistemático da qualidade do balanço e das contas das empresas brasileiras, e ele mostra que entre 2015 e 2018 houve uma boa melhora, tanto na lucratividade das empresas, quanto no grau de endividamento das empresas. Ou seja, o setor privado brasileiro, a muito custo, fez um ajuste de custos profundo e pagou muita dívida. Então, acho que a gente está num ponto de iniciar um ciclo um pouco mais acelerado. O número que eu tenho trabalhado para o ano que vem é uma economia rodando a 2,5%. O que vai levar Você está bem na ponta otimista das previsões? Eu estou na ponta otimista hoje. Nós temos um ciclo de queda de Selic que vai ser longo. Já há gente no mercado que calcula a Selic a 4,75. A inflação está muito estável, muito baixa, e a sua abertura, né, não só o número é baixo, mas os núcleos, aqueles elementos da inflação mais estáveis, eles também estão rodando a valores baixos. A gente vai ter uma liberação de fundo de garantia, a aprovação da reforma da Previdência está gerando um ganho de expectativa bom, e temos um pacote grande de leilão de petróleo no final do ano. Acho que esse pacote, passando o choque negativo muito forte da Argentina que nós tivemos, o IBRE mesmo está fazendo uma conta, alguma coisa como 0,5 ponto percentual a Argentina vai tirar esse ano da gente. Essa indústria que veio alguns dias atrás, bem fraquinha, inclusive a indústria de insumos intermediários, é uma indústria muito conectada com a Argentina, tem muito de Argentina nisso. Acho que a gente passando esse choque, com uma política monetária mais frouxa e todos esses elementos... Mas ao final do teu raciocínio, continua o mesmo ponto de interrogação, que é a questão fiscal. Então, a questão fiscal, a gente, depois que aprovar a emenda constitucional da Previdência, tem aquela PEC que está surgindo no Senado de inclusão de estados e municípios. E tem uma outra emenda constitucional que tem a ver com o que o Guilherme estava falando, de pensar em outras instituições fiscais, que vai tratar da regra de ouro e vai tratar de outros mecanismos para dotar estados e municípios de instrumentos para enfrentar uma situação fiscal ruim. Eu acho que com esse pacote a gente dá um grande avanço, um grande passo em enfrentar o que o Marx falou, o gasto estrutural obrigatório, que cresce sistematicamente. A tal coisa matemática ao qual o Bolsonaro se refere nas lives dele. Exatamente. Se deixar como está, daqui 3 anos eu não tenho mais o que gastar, porque está tudo já empenhado e a parte discricionária não me sobra mais um centavo. E aí eu acho assim, se a gente fizer essa reforma toda, podemos pensar lá na frente, daqui 1 ano, 2 anos, em rever itens do teto. Mas antes do Congresso enfrentar o gasto obrigatório, eu acho uma temeridade mexer no teto. Porque é o teto que dá a ancoragem de longo prazo da política fiscal hoje. Eu queria pedir sua avaliação sobre esse cenário. Em que medida o que o Samuel acabou de descrever, na sua forma de interpretar os dados da realidade, sugere que a gente tenha um, digamos, não um desenlace,
mas uma visão mais confortável a respeito das questões fiscais que pesam sobre o país. Só vou pedir um momentinho de paciência para não interromper teu raciocínio. A gente volta do intervalo e você recomeça o programa respondendo. Até já, pessoal. Um segundinho. Não procure doença, procure saúde. Na Amil, uma equipe de saúde acompanha o seu cuidado. Amil, cuidado certo para você viver o seu melhor. Pessoal, bem-vindos de volta ao painel WW. Nós estamos hoje dedicados às coisas mais agudas da conjuntura econômica. Guilherme, se a gente assumir, como o Samuel Pessoa acabou de assumir, que nós temos um quadro em relação às empresas brasileiras um pouco mais favorável, o endividamento delas está, digamos, menos perigoso do que era devido à queda da taxa de juros, temos uma inflação razoavelmente bem comportada em patamares baixos e disseminada. Nós temos, pelo lado fiscal, a cessão onerosa, isso dá uma refrescada para os governadores, há um pacto aí sendo trabalhado com eles, há medidas no legislativo que se destinam a, digamos, acomodar um pouco melhor os interesses dos entes da federação. Isso permitiria a gente ver a questão fiscal com um pouco melhor encostado na cadeira. Você consegue? Olha, eu acho que, do ponto de vista do governo federal, o problema vai permanecer, porque mesmo que você cresça 1,5%, 2% no ano que vem, isso é muito difícil de prever o que vai acontecer, mas mesmo que isso aconteça, o nível de receita, ele ainda vai continuar muito baixo em relação ao que você historicamente já teve. Então, a minha ideia é que a partir do ano que vem o teto de gastos começa a operar, porque o problema fiscal desse ano tem a ver com a regra de primário, não tem a ver com o teto de gasto. O problema do teto de gasto vai começar a aparecer mais fortemente no ano que vem. Então, eu acredito que o Marcos falou na questão da fragmentação política, etc. Ok, mas essa fragmentação política toda foi a que aprovou uma regra de teto absolutamente dura e rígida, certo? Que, na verdade, como eu disse, eu acho que é bom a gente criando um consenso aqui que ela foi feita para dar problema. Então, se você tinha maioria para aprovar uma regra que foi feita para dar problema, uma regra que não tem paralelo no mundo, uma regra que talvez seja a mais rígida e dura do mundo e que vai reduzir o tamanho do Estado, talvez seja o caso de a gente pensar agora em rever o conjunto das regras fiscais, inclusive a questão do primário, e ter uma regra só de gasto. Uma coisa que eu queria acrescentar é que eu acho que essa questão, eu vou insistir nessa questão, quando a gente fala assim, temos que encontrar formas de controlar os gastos obrigatórios. Então, a gente tem que ter clareza, traduzir isso para o telespectador. À vontade. Você criou a pergunta, responda. O que isso significa controlar os gastos obrigatórios? Tem uma parte disso que vamos falar é pessoal. Ok, mas pessoal aí inclui policial, rodoviário, inclui professor, médico, enfermeiro. Quer dizer, o grosso do serviço público não é o servidor da justiça, né? São esses servidores menores. E você tem gastos pesados em educação, saúde e transferência para as famílias. Previdência. Então, previdência. Previdência e outras transferências menores também, mas previdência. O que eu estou falando é assim, quando você fala assim, temos que rever os gastos obrigatórios. Previdência você já fez a reforma. O que vai sobrar? Educação, saúde e outras transferências. E quando você vai falar, mas vai ter que ser em pessoal, você vai bater no professor, vai bater no médico, vai bater no enfermeiro. E, obviamente, isso, para um país que está em uma crise que não é só econômica, é social, uma profunda crise, isso para não falar da política, civilizacional e todas as outras. Essa ideia de rever os gastos obrigatórios, eu não estou falando que você não tem que fazer nada. Eu estou falando assim, se você fortalecer essa ideia que tem que flexibilizar salário mínimo, demitir servidor público, reduzir gasto, tirar mínimo de educação e saúde, na verdade, você vai retirar aquilo que reduz desigualdade no Brasil. Eu sou grato de você colocar um bom pedaço da discussão política quando a gente fala da questão econômica. Esse é um ponto central para o ministro Paulo Guedes. Um dos, digamos, elementos com os quais ele tem tratado de discutir com vários entes da federação, o que ele, ministro Paulo Guedes, chama de novo pacto federativo, é exatamente como que se mexeria nas regras dos gastos obrigatórios, como que se mexeria na regra de ouro,
como que se poderia entrar nessas questões que o Guilherme acabou de levantar em relação à estabilidade do servidor público, a respeito da qual o Supremo já disse que não mexe? Eu queria fazer uma observação à vontade com relação à fala do Guilherme. O Guilherme fala, parece que o Estado brasileiro é pobre. Tem um estudo do Banco Mundial, no começo do ano passado, que mostrou que os salários de servidores públicos da União, controlando por ocupação, são 70% maiores do que salários equivalentes do setor privado. Isso sem levar em consideração os benefícios de aposentadoria. Da aposentadoria, certo. Os salários dos servidores dos estados e municípios são os 35% maiores, dessa ordem. Então, você tem um problema de excesso de gasto com pessoal no serviço público. Que já estourou a lei de responsabilidade fiscal. Já estourou em muito tempo, que precisa ser endereçado. E o que tem? A gente tem uma categoria profissional que tem um poder de barganha imensa, porque ela pode fazer greve, não tem nenhum risco de fazer a greve, e impõe sobre a sociedade um custo imenso. Então, está desequilibrado. Esse jogo entre o setor privado e o setor público, principalmente as corporações do setor público, ele desequilibrou nos últimos anos, e a gente tem que dotar, sim, os governadores e os prefeitos de instrumentos para gerir. Essa é a rota para mexer na questão? Deixa eu ir um pouco além. Quando ele fala que vai mexer no estado de bem-estar social, passa a ideia de que o Estado brasileiro é um grande redistribuidor de renda. Na verdade, o Estado brasileiro é um grande concentrador de renda. Nós temos hoje 6,7% do PIB de concessão de gasto tributário, benefícios, subsídios, que no fim do dia acaba entrando no bolso de 1% mais rico da população. Você tem a questão da remuneração dos servidores públicos. Qualquer trabalho que analise composição de distribuição de renda mostra que a remuneração dos servidores públicos é extremamente concentradora de renda, nos principais fatores de concentração da renda do trabalho. Então, na área da política social, você tem uma rede de proteção social muito ineficiente. Você poderia fazer a mesma atenção ao pobre, redução da desigualdade, gastando muito menos. Você tem sobreposição de programas, má focalização de programas. Então, existe muito o que trabalhar na melhoria da qualidade do bem-estar social, reduzindo as despesas obrigatórias, sem causar prejuízo à população mais pobre. Se em algum momento, infelizmente, tiver que causar prejuízo à população mais pobre, é a realidade, é o grau de desenvolvimento do Brasil. A gente não pode achar que é o Estado emitindo dinheiro ou se endividando além da sua capacidade, é que vai resolver a situação da economia. Pelo contrário, nós temos que ter regras claras, estáveis e sustentáveis ao longo do tempo. Deixa eu só completar, eu acho que essa questão que eu acho que é importante. A ideia de que o Estado no Brasil concentra a renda. De fato, se você olha a estrutura tributária brasileira concentra a renda. Se você olha gasto com educação, saúde e transferências para as famílias, distribui renda, distribui muito, distribui mais que a Europa. Pode pegar os dados do IPE, os dados da CEPAL, que acabaram de ser publicados, todos eles mostram a mesma coisa. Agora, não estou falando aqui que não existem categorias, e várias categorias de servidores públicos, que obviamente ganham acima do mercado de trabalho privado e que, portanto, alguma coisa você precisa fazer, alguma reforma administrativa, rever a carreira, salário de entrada, salário inicial. Estou falando assim, quando você olha para a estrutura do Estado brasileiro, a boa parte da estrutura do Estado brasileiro é composta por servidores que não são servidores milionários, são servidores que atendem a população no dia a dia, entendeu? E que essa população depende deles. E eu vou concluir com uma coisa que é o seguinte, eu acho que a gente tem que colocar uma pauta que é fundamental, que a gente esquece. Nós aqui como economistas, a gente discute muito a questão fiscal, né? Então, como é que vai arrumar dinheiro? O Brasil vai quebrar, não vai quebrar? Bom, sempre existem soluções, e eu posso falar aqui algumas, para a questão fiscal, né? O próprio endividamento é uma forma, claro que de maneira controlada, mas existem outras, a retomada do crescimento, a reforma tributária, a formalização, tudo isso ajuda na questão da arrecadação pública. A única coisa que a gente não pauta aqui em momento algum é a questão dos direitos humanos. Então, quando a gente fala assim, entre endividar mais o Estado e garantir direito humano, o direito humano vira secundário. Peraí. Os pobres precisam dessa rede de apoio e proteção social. Entre 2006 e 2016,
O Ministério da Educação contratou 100 mil pessoas. Professores, médicos e enfermeiros. É uma cidade de porte médio. Sim. Contratou 100 mil pessoas. O que avançou nos indicadores de educação do Brasil? Muito. É linha. Você pega os dados, traço. É traço. A única coisa que melhorou um pouco nos indicadores de educação no Brasil foi nas crianças de 5ª série. Ensino médio, traço. Que mais traço? Ensino médio, traço. O que mais traço? Você vai me dizer que as universidades brasileiras são... Olha o acesso dos filhos dos pobres nas universidades brasileiras. Olha a qualidade do ensino das universidades brasileiras. Olha as notas de avaliação das universidades brasileiras. Olha quanto custa isso e qual o resultado. Se formaram, tem emprego. Guilherme, o que o Marcos está mencionando me parece ser consenso entre os especialistas, que quando se considera o gasto público brasileiro, e se leva, sobretudo, se coloca um olhar crítico em relação à qualidade desse gasto, a gente é obrigado a considerar que a gente investe, vamos usar essa palavra em vez de gasto, a gente investe um bocado em educação, a níveis internacionais comparativos, com resultados pobres ou aquém daquilo que a gente precisa, no mínimo. Se a gente considerar a produtividade tradicional brasileira está estagnada, se a gente considerar nossos jovens universitários ou de ensino médio ou básico, e na comparação internacional eles perdem, e isso não foi por falta de dinheiro. Isso foi por uma qualidade, foi uma qualidade de gasto. Triplicou em termos reais o orçamento do Ministério da Educação de 2004 a 2016. O ponto é mas outro. Eu quero contestar isso depois, mas depois a gente volta. À vontade, o programa é super informal e livre, as pessoas aqui em geral falam o que querem. O que eu acho que você levanta com muita propriedade na sua questão é a seguinte: quando se trata de um país como o Brasil, questão fiscal é sempre um problema social. O grau de dependência das pessoas menos favorecidas e mais vulneráveis de alguma coisa que o Estado lhes dê, vai mais de 2/3 da população brasileira. De uma forma ou de outra, depende diretamente de, como se fala em inglês, de um handout do Estado. Então, quando a gente fala de questão fiscal no Brasil, eu acho que essa é a grande propriedade da questão que você levanta. Só que você levantou a questão em termos de direitos humanos, aí eu não consigo vê-la nessa perspectiva. Eu acho que é bem problemático. Eu acho que quando você coloca, não se pode discutir a questão fiscal no Brasil sem levar em consideração a questão social, acho que isso é absolutamente correto. Agora, em termos de direitos humanos, eu não consigo começar muita coisa com isso. Eu confesso que eu acho que é exatamente o contrário. Quer dizer, a experiência que a gente tem, primeiro, a promulgação da Constituição foi em 88, já era a Constituição cidadã, e nós passamos por uma hiperinflação no meio do caminho, e os direitos humanos pioraram. As garantias dos pobres, dos mais desfavorecidos, com aquele período entre 88 e 94, só pioraram. Ou seja, direitos humanos na Constituição ou em lei não servem para nada. Você tem que ter estabilidade macroeconômica. Então, estabilidade macroeconômica, isso significa dívida pública pequena, e o Guilherme falou, é uma jabuticaba brasileira regra de teto. Agora, o valor da dívida do Brasil com proporção do PIB para país emergente também é uma jabuticaba brasileira, e as duas coisas estão ligadas, é importante. Se a gente tiver dívida à volta da inflação, quem vai sofrer são os pobres. Por outro lado, se a gente olhar a experiência do governador Paulo Artung no Espírito Santo, ele fez um ajuste fiscal brutal, ele reduziu o gasto dele brutalmente, demitiu servidores e a qualidade dos serviços públicos melhoraram no Estado. A criminalidade caiu e os indicadores de educação melhoraram no Estado. Então, deu para fazer as duas coisas. E se você comparar o Espírito Santo, que fez um ajuste fiscal duro, com o Estado do Rio de Janeiro, que não fez o ajuste fiscal, os indicadores sociais no Espírito Santo andaram muito à frente do que os indicadores sociais no Rio de Janeiro. Ele transformou seu argumento de cabeça para baixo. Ele disse basicamente o seguinte: direitos humanos, para usar a sua expressão, que eu acho que não adapta muito ali. Vamos dizer, garantir um mínimo de bem-estar social, eu estaria mais satisfeito, mas isso sou eu, William. Existe uma discussão na ONU sobre direitos humanos e política fiscal e economia. Ok. Né? E essa discussão, direitos humanos, acesso à educação, acesso à saúde, acesso à moradia. Como temos garantidos na nossa Constituição. Exatamente. Isso são direitos humanos, entendeu? Então, é nesse sentido que eu estou colocando. Agora, eu queria só colocar duas coisas, debater com 2 pontos. Primeiro, nós investimos muito em educação e a qualidade não é boa ou isso não melhorou. Vamos ter isso em perspectiva. Em primeiro lugar, quando a gente olha em porcentagem do PIB é uma coisa, você tem que olhar o gasto per capita. Porque o 5% do PIB nos Estados Unidos é muito mais do que 5% do PIB no Brasil, entendeu? E mais do que isso, esses países já construíram a sua estrutura de educação ao longo do tempo. Então, é muito difícil você fazer esse tipo de comparação. Mas compara com a Colômbia.
Não, mesmo no caso de compara países, com o México. mesmo no caso de países em desenvolvimento, você tem outras questões que dizem muito respeito à educação. Porque a educação não é só dinheiro e escola. É a condição socioeconômica da família, é a questão de desigualdade, é moradia, é a estrutura familiar, é a estrutura de apoio. Mas a Colômbia não é diferente do país, Guilherme. Não, mas se você olhar os dados de educação no Brasil, porque o Marcos fala, é traço. Onde é traço? É no ensino médio e não é em todos os lugares. No final do ensino básico, nos anos finais do ensino básico e no ensino médio. A única coisa que avançou, e avançou pouco, foi a primeira, as crianças de quinto ano. Fundamental 1. Fundamental 1. Você tem melhorias no ensino básico. O ensino médio, é verdade, do ponto de vista da média não melhora, mas onde o governo federal mais colocou dinheiro, que é no Norte e Nordeste, melhora. O acesso à universidade melhorou, o ensino técnico, quer dizer, também, porque eles falam assim, contratou 100 mil pessoas, parece que a gente contratou um bando de burocrata. Não, contratou professor, contratou médico para o hospital universitário, contratou enfermeiro, entendeu? Porque senão fica parecendo que é o Estado inchado e é um aparelhamento do Estado. Só a última coisa que eu queria colocar em relação à discussão do Samuel. O Samuel fala, mas a jabuticaba brasileira é a dívida pública brasileira. A dívida pública brasileira, bruta, ela tem várias características que a gente tem que levar em consideração. Por exemplo, nós temos um nível de reservas altíssimo em comparação com vários outros países em desenvolvimento, porque a nossa taxa de câmbio é a mais volátil do mundo e o nosso mercado de câmbio é uma bagunça. Essa é a verdade. Então, com base nisso, a gente acumulou um monte de reserva. Isso amplia a dívida, porque você tem que externalizar essa reserva. A gente tinha o BNDES, que também é um instrumento importante para um país subdesenvolvido, e mais do que isso, a gente mistura dentro da dívida pública a operação de política monetária. Olha quanto tem de operação compromissada que o Banco Central faz e que não tem absolutamente nada a ver com política fiscal. Não, é uma operação de política monetária. Não. Claro que é uma operação de... Isso é a contrapartida das reservas, que são um ativo público, você tem uma dívida pública. A reserva é um ativo público que foi comprado por endividamento e, portanto, gerou uma dívida pública. Essa dívida pública tem que ser computada. Para além das reservas... Não, é outra coisa. E também, além disso, a reserva é ativo. Claro que é ativo. Além disso, Guilherme, abate a dívida líquida. A hipótese, quando você diz que é tudo operação de política monetária, você não estou falando acha... que é tudo. Não, falando que é tudo. Você acha que a liquidez do mercado de moedas do Brasil não tem nenhuma vinculação fiscal? Não tem. Tem. A liquidez do mercado de moedas do Brasil tem a ver com primários muito ruins. A gente teve os maiores primários da história nos anos 2000 e a liquidez continuava altíssima, o nosso índice de compromissados continuava altíssimo. Nós estamos sem primários há 9 anos já. Não, desde 2014. Não, bem antes. Não, a gente tinha superado de primário em 2011, 2012, 2013, desde 2014 que a gente começou a ter déficit primário. Se a gente for para a discussão de política monetária, vai virar uma discussão bastante técnica e é verdade, eu acho que de pouco interesse. Eu gostaria de levar de volta para a questão do teto, para contestar 2 pontos levantados aqui, de que o teto é uma jabuticaba, porque é um teto colocado na Constituição brasileira, nenhum país do mundo tem teto na Constituição. Acontece que a gente tem que ver a idiosincrasia da nossa Constituição. O nosso sistema político constitucionalizou todas as regras. A nossa Constituição é desse tamanho. A nossa Constituição já teve 100 emendas. Então, ela é um organismo legal de alguma flexibilidade. Infelizmente, por conta das nossas instituições políticas, legislação inferior à Constituição foi desmoralizada, como aconteceu com a Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, há uma tendência à constitucionalização. Agora, a operacionalização de teto de gasto tem em vários países, o que a literatura mostra é que das regras fiscais mais eficientes, entre as regras fiscais mais eficientes estão as regras exatamente de limitação de despesa. E eu queria chamar a atenção para outro detalhe do teto de gasto, que é pouco visto, que ele é um teto por poderes. É um teto para o Legislativo, um teto para o Judiciário, um teto para o Ministério Público, um teto para o Executivo, e isso permitiu conter uma das principais fontes de aumento salarial do setor público, que era Ministério Público, Judiciário, Tribunais de Contas, que tem muita força política, saíam na frente aumentando o seu salário. E aí vem por isonomia. Jogando a conta para o Tesouro, e aí vinham os outros por isonomia. Agora, antes de aumentar o seu salário, eles têm que olhar se o aumento de salário cabe dentro do teto de gasto deles, tá? E operando a política fiscal na prática, como eu estive lá de 2016 a 2018, cotidianamente a gente conseguia rejeitar projetos que chegavam de aumento de gastos, novos programas, simplesmente perguntando, nós temos teto de gasto, onde é que o seu programa vai caber? Onde é que o senhor pretende cortar a despesa para que essa sua nova despesa entre? Então, você ex ante, você consegue conter, que é a questão do conflito distributivo
que o Samuel trouxe. Então, querer comparar, fazer comparação internacional sem olhar os contextos, não cabe muito, eu acho. Eu não quero coibir nada das opiniões que vocês queiram manifestar, e muito menos em termos do qual a pauta de discussão. O que eu vou propor, quando a gente volta do intervalo um instantinho, Samuel, é a gente jogar o nosso olhar agora para um outro aspecto da realidade econômica atual, que é a evidente aposta do Ministério da Economia, em que uma série de medidas infraconstitucionais, toda a discussão em torno da liberdade econômica, o empenho, a partir dos olhos do governo, de melhorar o que se considera, em geral, de ser um péssimo ambiente de negócio no Brasil, se realiza ou não, sob quais condições, em que prazo. Bem simplificada a questão. A aposta da equipe econômica numa considerável melhoria do ambiente de negócio no Brasil está no horizonte ao alcance? Perfeito. A gente volta daqui um instantinho. Desde 1875, o Estadão leva informação e análise ao leitor dos acontecimentos históricos aos fatos cotidianos, sempre de forma pioneira e inovadora. Assine e contribua para manter o jornalismo de qualidade vivo e cada vez mais forte. Acesse assine.estadão.com.br ou ligue 0800 770 2166 e faça sua assinatura. Estadão, a história passa por aqui. De volta ao painel WW, simplificando para não tirar o tempo da sua resposta, Samuel. Essa evidente aposta, num bom sentido, da equipe econômica de que os resultados virão em que prazo? Eu acho que não. Acho que a lei da liberdade econômica, a impressão que eu tenho é que ela não ficou muito, a redação dela não ficou muito boa. Quer dizer, tem alguns princípios gerais que, dado o nosso sistema, que parte de uma Constituição detalhista, acho que aqueles princípios gerais não tem muita aplicação, porque se violar a Constituição, vale a Constituição. Então, não cabe muito uma lei generalista desse tipo. E quando vai para os temas dos detalhes, não me parece que teve lá um bom diagnóstico. Acho que Marcos está mais por dentro desse tema. A gente tem uma possibilidade, que eu acho que é o item mais importante da pauta de redução do custo de transação na economia brasileira, que é a reforma tributária. Tem um projeto muito bom do deputado Baleia Rossi, do MDB aqui do Ribeirão Preto, né, São Paulo. Você está falando da 45. Da 45. Certo. O projeto foi feito pelo Centro de Cidadania Fiscal, sob a liderança do economista Bernardo Apio, um projeto muito bom. Nosso participante aqui com certa frequência. E esse projeto é muito revolucionário. Ele mexe, tem três que vão gritar muito, é o setor de serviços, os governadores, que vão perder um instrumento do que eles chamam de desenvolvimento regional, que é a guerra fiscal, não tem desenvolvido nada, e a Zona Franca de Manaus. Então, a gente tem que equacionar todas essas questões, mas parece que se constrói um consenso para que nós tenhamos uma estrutura de impostos indiretos, ISS, Imposto sobre Serviços, ICMS, PIS/COFINS, IPI, muito mais simples, e isso vai gerar um impacto sobre o crescimento muito importante. Assumindo, como você faz, que seja 45, porque tem 2 outros projetos na mesa. Exatamente, e aí tem o meu medo, porque se nós olharmos esse tema, o Congresso vai estar querendo tocar. Se o Congresso quer tocar, o governo, o executivo devia sair. Sim, mas o governo acabou de vir com algumas ideias a respeito da questão então, tributária. eu acho que por aí não vai vir tão cedo, porque não parece que está tendo uma boa coordenação dessa agenda. Solicitado ao responder se as apostas de melhoria da economia do governo se cumprem e em que prazo, ele imediatamente desviou a conversa, desviou no sentido de encaminhou a conversa para a questão tributária. Vamos nessa? Tá, antes de entrar na questão tributária, eu gostaria de dizer que essa retomada da economia ela tem uma agenda dupla. É uma agenda de melhorar o ambiente de negócios, de abrir a economia, de forma geral aumentar a produtividade e efetivamente trabalhar para melhorar a educação e não só botar mais dinheiro lá sem cobrar resultado. Mas tem uma agenda muito importante e penosa também, que é de consertar os erros que foram cometidos de mais ou menos 2005 a 2016. Então tem que diminuir o endividamento da Petrobras e da Eletrobras, que foram excessivamente endividadas, tem que recuperar os fundos de pensão que foram quebrados,
você tem que melhorar a qualidade do investimento público. Então, tem toda uma agenda bom, tem que refazer o marco regulatório do setor elétrico, tem que refazer o marco regulatório do petróleo, né? O saneamento básico que tem que avançar com o saneamento básico. Então, teve toda uma agenda que distorceu preços relativos, queimou capital, foi feito investimento em obras que não deram em nada, construção de sonda que virou sucata, construção de refinarias que viraram sucata. Então, você tem que se reerguer dessas regras. Aí eu faço o papel do público aqui, Marcos. Você descreveu um amplo arco de boas intenções ou de intenções. Quais delas você vê acontecendo? Algumas coisas estão acontecendo. A Petrobras, o endividamento da Petrobras de 2005 a 2010 multiplicou por 5, tá? O endividamento como proporção do faturamento. Hoje, a duras penas, eles já reduziram isso para 3. Tem que voltar para 1, como era antes, né? Você tem a questão dos subsídios, dos chamados gastos tributários. Pularam de 3% do PIB para 6,7% do PIB. Há um esforço danado, reformando FIES, reformando crédito agrícola, reformando uma série de coisas. De 6,7% já caiu para 5%. Quer dizer, é uma batalha dura. Nesse lado você vê coisas acontecendo. As coisas estão acontecendo, estão sendo redesenhadas, né? Agora, voltando para a reforma tributária, eu tenho a mesma impressão do Samuel. Eu acho que se o Congresso está surpreendentemente empenhado em aprovar uma boa proposta, eu acho que o Poder Executivo está gerando um tremendo ruído. Com uma proposta que não apresenta, né? Diz que vai apresentar uma proposta e não apresenta, entra com um bode na sala de uma CPMF com valor altíssimo, que vai jogar contra toda a agenda do Banco Central de reformulação do mercado de crédito. O Banco Central está com uma agenda muito bacana de reduzir spread bancário, aumentar a oferta de crédito, justamente para chegar nos mais pobres. Quando você bota uma CPMF, você aumenta o custo de intermediação financeira tremendamente aí, e bagunça toda a organização do sistema. Então, nesse ponto da reforma tributária, o Poder Executivo está realmente gerando muito ruído. Guilherme, a pergunta é aquela que a gente na gíria jornalística chama a pergunta feita de quem está situado na posição de grua, né? Quando você olha o campo de futebol assim na sua abrangência. Então a pergunta é essa, dirigida a você. Quando você olha o catálogo de intenções do atual governo e você considera os desafios em relação a essas intenções, você vê acontecendo o que em que prazo? Eu vejo não acontecendo nada muito interessante do ponto de vista da retomada do crescimento, por um motivo muito simples. Essa agenda, esse catálogo, é o mesmo desde 2015. Ele só foi se aprofundando. Primeiro você fez teto de gasto, reforma trabalhista, privatizações. Se falou que ia andar nas concessões, estamos tentando andar nas concessões há muito tempo, é muito difícil andar isso, porque parecia que era um problema pessoal, o governo é ruim, desenhou mal a concessão. Há 5 anos a gente está tentando redesenhar concessões e tem muita dificuldade. Se avançou agora na reforma da Previdência e o crescimento não vem, e a retomada não vem, e o emprego não vem. O argumento sempre volta para o mesmo ponto, é porque estava tudo errado lá atrás. Estava tudo errado lá atrás e demora muito, décadas para recuperar o que estava errado lá atrás. Eu acho que esse argumento a gente tem que, sabe, às vezes cobram autocrítica dos governos anteriores, né? Tem que fazer autocrítica. Realmente tem que fazer autocrítica. As desonerações são erradas, segurar preço de combustível foi errado, a construção de 3 refinarias ao mesmo tempo gerou um aumento de custo para a refinaria. Tem vários erros que foram cometidos. Agora a gente tem que fazer autocrítica do que aconteceu depois de 2015. Foi um fracasso absoluto e continua sendo. E a perspectiva do mercado, não é minha, para o ano que vem, para o próximo ano, é de fracasso absoluto. Então, na verdade, eu acho que agora a gente tem que parar tem que desideologizar o debate. O debate está muito ideologizado. Um campo defende uma coisa, o outro defende outra, e aí é o seguinte, ninguém abre mão. Então, só porque você defendeu aquilo lá durante um tempo, você quer insistir naquilo por 10 anos mesmo que esteja dando errado. Vamos admitir que a estratégia, que a agenda fracassou. O Brasil, com essa agenda, nos últimos 5 anos e no próximo ano fracassou, e vamos discutir uma agenda que não seja assim, eu vou emparedar o Congresso, não vou... Qual é a melhor regra fiscal? Qual é a melhor reforma tributária? Só queria falar um parênteses sobre a reforma tributária. Eu sou super a favor, converso com o Nelson Machado, que inclusive trabalha no grupo do Benarapi,
sobre a reforma tributária, acho que tem que simplificar, acho que o sistema de impostos indiretos, em particular imposto sobre consumo, é uma bagunça. Talvez tenha algumas coisas para mudar, em como, se é um imposto só, se são dois, tem coisas para se discutir. Mas uma das coisas que essa reforma não discute é o seguinte: um dos problemas centrais da estrutura tributária brasileira é que ela concentra renda. É que a grande problema da estrutura tributária brasileira, ou pelo menos um dos problemas centrais, é o fato de que tem muito imposto sobre consumo, pouco imposto sobre patrimônio e sobre renda. Essa parte a gente se nega a discutir. Imposto sobre patrimônio e renda. E aí, ok, vamos reformar os impostos indiretos? Vamos melhorar, simplificar? Vamos. Acabar com guerra fiscal, criar instrumentos melhores de planejamento e desenvolvimento? Somos todos a favor. Então, aqui a gente tem um acordo. Só que a gente teria que ter um acordo também que é fundamental, imprescindível e inadiável a discussão da estrutura dos impostos diretos. E não na linha do que o Bolsonaro quer, que no fundo, você vai acabar até podendo piorar a regressividade do sistema tributário. A gente sabe, essa agenda existe. Para o espectador entender, são duas agendas totalmente diferentes. Uma é a complexidade dos impostos indiretos. Outra é aumentar a progressividade dos impostos diretos. Essencialmente, é tributar dividendos de alguma forma. Transferência de dividendos, distribuição de dividendos para as pessoas físicas. Esse tema é complexo. Não é complexo, na verdade não é tão complexo assim, mas tem muita confusão porque as pessoas esquecem que o Brasil fez uma opção lá atrás que foi tributar muito o lucro nas empresas. Então nós temos uma tributação sobre o lucro que é pouco comum no mundo, é 34%. E se for empresa do setor financeiro, chega aos 44%. Tem algumas isenções com distribuição de lucro pelo lucro presumido, não, distribuição juros sobre capital próprio. Esse negócio de 34 vai para uns 30, de 44 vai... Voltando ao teu raciocínio, nós optamos por tributar muito tributar mais a cabeça. Okay. Então a gente isentou a distribuição. Ora, se a gente vai incorporar de alguma forma a distribuição de dividendos no imposto de renda à pessoa física, a gente vai ter que, nas empresas que operam no lucro real, reduzir um pouco a tributação. E aí vai aparecer o problema de fato. Porque o problema maior na questão desse tema de progressividade e de tributação sobre o lucro são as PJs, as empresas que estão no regime do lucro presumido, e o simples. E aí essa não é uma discussão simples no Congresso, porque tem uma base, mexer em PJ, nós temos que lembrar que o Antônio Palocci, em 2004, mandou uma medida provisória, 232, que era para aumentar a tributação sobre os fornecedores de serviço, e aquilo não prosperou no Congresso. Eu me lembro que nessa época eu era assessor do Tasso, e o meu parecer para a MP do Palocci foi favorável. Então, a gente tem que aumentar a progressividade e tem que aumentar esse segmento. Então, eu entendo esse tema, eu acho que na premência a questão do enorme custo de complexidade, de custo de observância da legislação tributária, vem na frente desse tema, mas eu acho que quando a gente for se debruçar sobre a questão da baixa progressividade da estrutura de impostos diretos do Brasil, a gente vai enfrentar enormes forças. Temos que lembrar que tivemos 13 anos de um governo de esquerda e esse governo não conseguiu trazer esse tema para a pauta. Então tem alguma coisa no sistema político brasileiro muito forte que bloqueia essa agenda. Eu acho legal a gente falar, a gente pautar, mas eu não colocaria na fila legislativa... Ok, você está considerando aquilo que é factível, execuível e real, próximo. Inclusive em função do mandato que o presidente recebeu. Eu gostaria de pegar esse ponto aqui do Guilherme, que ele disse que sempre diz que é o passado, o governo já mudou. Quando um presidente quando termina um mandato e o outro presidente assume, não desaparece de uma hora para outra os 300 mil caminhões a mais que foram colocados na estrada por conta de subsídio para compra de caminhão no BNDES com taxa de juros negativa. O problema persiste. Não é porque mudou o mandato que o fundo de pensão da Petrobras, do Correio e de outras estatais vai de uma hora para outra amanhecer saudável. Não, eles estão quebrados, né? Tem pessoas participantes do fundo de pensão da Caixa Econômica que nos próximos 20 anos
vão contribuir com 12%, 15% do seu salário como complementação para fechar o rombo que foi feito lá por conta de financiamentos dados a empresários amigos que resultaram em nada. Então, assim, não se cria uma recessão tão brutal de perda de 9% da renda per capita em 2 anos impunemente. Foi uma desestruturação muito forte do sistema econômico. Nós não estamos falando de um errinho aqui ou ali. E isso vai demorar para consertar. Por exemplo, as desonerações da folha de pagamento não acabaram, estão aí. O máximo que a gente conseguiu fazer quando estava lá no Ministério foi negociar para que elas acabassem em dezembro de 2020. Mesmo assim, com algumas exceções. Né? E então, a conta do setor elétrico? A conta do setor elétrico é brutal. Né? Os erros que o Arno Agustin cometeu no primeiro mandato da presidente Dilma. Quase 100 bi a última vez. As operações de crédito dos estados pularam de um ano de 6 bilhões para 36 bilhões no ano seguinte. O que explica em boa parte as dificuldades agora. Isso, por quê? Porque eles já não tinham condições de endividamento e o ministro de próprio punho deu autorização excepcional para que tomassem crédito, já com a classificação de crédito no chão, classificação D, a pior de todas. Né? Não podia dar em outra coisa. Então, você recuperar isso não é fácil, com a dificuldade que você tem de gerir governo, de negociar com o governo, com um Congresso com 30 partidos, sem maioria, né? E foi dito aqui que o teto foi aprovado na mesma circunstância política. Não, o governo Temer tinha coalizão majoritária no Congresso, formou coalizão majoritária no Congresso até acontecer aquele escândalo lá de gravações. Está falando da JBS, das energias todas dirigidas para escapar da Antes punição. disso, ele tinha uma maioria no Congresso que conseguia, com alguma dificuldade, conduzir a coisa. Depois de maio de 17, mudou completamente o perfil da coisa. Né? Então, assim, o espaço operacional que você tem para consertar coisas que estão erradas é muito difícil. A experiência internacional mostra isso. Eu estava falando, sempre cito esse exemplo, o Chile começou a fazer reformas em 1975, né, aproximadamente. Em 1985, 10 anos depois, a renda per capita deles era a mesma de 1970. Quer dizer, só depois de 75 que eles começaram a subir de forma sustentável. Né? Depois de 85 que eles começaram a subir de forma sustentável. Você olha a Austrália, Nova Zelândia, todo mundo demorou muito. Pessoal, eu estou chegando ao final do programa. Eu queria deixar uma pergunta simples, que eu acho que está na cabeça de todo mundo que nos acompanhou nessa quase hora. As pessoas todas estão se perguntando, do ponto de vista também pessoal, se elas podem contar ou não, e se puderem contar com algum tipo de crescimento e melhoria na geração de prosperidade e renda no Brasil, em que prazo, Guilherme? Você se arrisca uma previsão? Olha, eu acho que para o trabalhador, a questão do emprego, dada essa agenda, que é exatamente a agenda... Dada a realidade agora. Dada a realidade e a agenda que o governo tem, é uma questão de longuíssimo prazo. Longuíssimo prazo. Então, não é para ficar muito otimista para esse ano e para o próximo. Marcos Samuel, essa é uma pergunta clássica para todo mundo que não é economista como vocês e se pergunta, vem cá, o que vai acontecer para mim? Nós temos uma situação difícil que não depende de governo, que é uma economia com baixa produtividade, baixo crescimento da força de trabalho, um envelhecimento acelerado da população, que significa que vai ter mais gente fora do mercado de trabalho precisando ser sustentado por quem está trabalhando, e isso naturalmente puxa a taxa de crescimento para baixo. Né? Então, eu vejo taxas de crescimento acima de 2,5%, de potencial de 2,5% daqui a muitos anos à frente. Nós vamos passar um longo período de baixo crescimento. Samuel. Eu concordo com o Marcos, mas eu tenho um ponto de otimismo que eu já tinha... Você tinha mencionado no meio do programa. Aqui, que eu acho que tem uma ociosidade, então tem um espaço para alguma recuperação cíclica nos próximos 2 anos, 2 ou 3 anos, e portanto me parece que a gente vai estabilizar por alguns anos um crescimento mais na casa de 2,5%. E eu vejo isso na política monetária, em outros sinais, e que vai ajudar a pegar a economia um pouquinho. As empresas estão muito mais preparadas, se arrumaram a casa, teve um corte de custo brutal, e eu acho que a gente vai ter uns anos próximos um pouco melhores do que os 3 anteriores, contando com esse. Mas 2,5% não é nenhuma Brastemp. Não, 2,5% é muito pouco, mas acho que é o que a gente pode
até que essa agenda de produtividade comece a gerar resultados. E como o seu trabalho mostra, essa agenda demora muito tempo para maturar. Pessoal, eu queria agradecer aqui a participação dos nossos convidados nessa edição do Painel WW, começando pelo Guilherme Mello, economista, professor do Instituto de Economia da Unicamp. Meu muito obrigado a Marcos Mendes, economista, pesquisador do INSPER. Em terceiro lugar, meus agradecimentos a Samuel Pessoa, economista, professor da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo, sócio da consultoria Reliance. E meu muito obrigado mesmo a você que nos acompanha. Até o próximo programa. Tchau, pessoal.